Senhoras e senhores, todos aqueles que acompanham nosso trabalho ao vivo pela internet, boa noite. Sob a proteção de Deus, damos início à 35ª reunião ordinária de 2016. Solicito ao primeiro secretário da mesa para que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereador Alexandre dos Santos, presente. Vereador David José Ribeiro Alves. Presente. Vereador Edio de Oliveira Souza. Vereador Écio Minozzi Júnior. Vereador Juvenildo de Oliveira Dantas. Presente. Vereador Márcio Alexandre Emídio de Oliveira. Presente. Vereador Marco Antônio Ribeiro Santos. Presente. Vereador Marcos Pinto Barbosa. Presente. Vereador Oswaldo Loureiro Filho. Presente. Vereador Rafael Tadeu Martim. Presente. Vereador Ricardo Vieira da Silva. Presente. Vereadora Valdeci Moreno de Souza Lopes. Presente. Vereador Walid Ali Hamid. Presente. Vereador Edio de Oliveira Souza. Presente. Estando presente mais de um terço de vereadores, declaro aberta a presente reunião. Convido o vereador e segundo secretário Rafael Tadeu Martim para fazer a leitura de 2 versículos da Bíblia Sagrada e que todos se postem em pé. Eclesiastes. O pregador, além de sábio, ainda ensinou ao povo o conhecimento e, atentando ao esquadrinhamento, compôs muitos provérbios. Procurou o pregador achar palavras agradáveis e escrever com retidão palavras de verdade. Amém? Vamos passar a fase do expediente. Coloque em votação as atas da 33ª e 34ª reunião ordinárias de 2016. A votação é simbólica. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Está aprovado as atas referidas acima, com o voto favorável de todos os senhores vereadores e a ausência do vereador professor Écio Minozzi Júnior, lembrando mais uma vez que está de licença médica. Vamos passar à matéria do Poder Executivo. Solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura das matérias do Poder Executivo. Projeto de Lei número 479 de 2016, Prefeitura Municipal de Mariporã, dispõe sobre a criação da Casa do Turista e do Artesão de Mariporã e da outras providências. Projeto de Lei número 480 de 2016, Prefeitura Municipal de Mariporã, dispõe sobre a alteração do artigo 1º da Lei número 1707, de 10 de novembro de 1995. Está lido, senhor presidente. Não tendo matéria do Poder Legislativo, passaremos ao expediente recebido diversos. Solicito ao segundo secretário para que informe se existe relação de correspondências recebidas. Correspondências recebidas. É o ofício do IPREMA encaminhando o balancete referente ao mês de setembro de 2016. Segundo, e-mail da Caixa Econômica Federal informando crédito de recursos financeiros no valor de R$ 59.060 para obras de drenagem e pavimentação. Terceiro, requerimento do senhor David José Ribeiro Alves comunicando seu desligamento da Prefeitura Municipal de Mariporã através da portaria número 14.248, de 4 de outubro de 2016 e anunciando sua reassunção ao cargo de vereador. Câmara Municipal de Mariporã, 25 de outubro de 2016. Está lido, senhor presidente. Obrigado, vereador. Eu quero convidar o vice-presidente dessa casa para que assuma os trabalhos, que vão passar aos requerimentos. Convido o vereador e presidente Márcio Alexandre Emílio de Oliveira para que faça a leitura do requerimento número 32/2016 de sua autoria.
Requerimento número 32, 2016. Nobres pares. Requeira adotar a mesa na forma regimental, depois de ouvido o colhendo plenário, que seja enviado ofício ao senhor prefeito municipal, Dr. Márcio Cavalcante Pampuri, solicitando cópia do laudo de interdição do Centro Educacional de Mairiporã, com o devido grau de periculosidade, bem como os dados da empresa responsável. Justificativo. Considerando que no prédio funcionava a Secretaria Municipal de Educação, aonde a Secretaria, junto da sua equipe, comandava todas as atividades relacionadas ao sistema educacional do município, considerando que dentro do prédio encontra-se o auditório Fábio Taneno, que era utilizado por todas as escolas municipais, estaduais e particulares para a realização de formaturas e eventos temáticos durante o ano letivo. Considerando ainda que outras secretarias do município também faziam uso do auditório para realizar eventos em sua programação anual. Considerando finalmente que a notícia de interdição do local causou um grande transtorno aos munícipes que perderam espaço para eventos que acolhia para resolver as demandas relativas à educação. E os funcionários que tiveram que evacuar o prédio, tendo que se transferir para locais menores. Solicito ao senhor prefeito que envie cópia de todo o material solicitado para que essa Casa de Lei se debruce sobre essas informações e possa tomar as devidas providências. Plenário 27 de março, 25 de outubro de 2016, Márcio Alexandre Emílio Oliveira, Marcinho da Serra, vereador, presidente. Agora coloco em discussão o requerimento número 32 de 2016. O vereador para discutir? Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Marcinho da Serra. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, público presente. Já ficou muito bem claro no contexto sobre qual é a finalidade. Nós precisamos ter exatamente noção do que está acontecendo, do que aconteceu, certeza do que aconteceu. Tem muitos boatos, muitas conversas, porém a gente não está aqui para falar sobre boatos e sobre conversas. Nós temos que ter laudos técnicos a qual nós vamos realmente saber o que está acontecendo, o que aconteceu, qual foi o problema que causou a interdição do prédio. Nós sabemos que funcionava ali toda a secretaria, tinha todo um sistema, enfim, era todo um cronograma que já funcionava ali e foi transferido de última hora, e nós precisamos ter realmente esses documentos aqui para que nós possamos analisar e ver onde está a falha, se é que tem falha, o que aconteceu, enfim. Então, por isso eu peço para que esses documentos venham até essa casa de leis, para que nós possamos ter esses documentos em mãos. Obrigado, senhores vereadores. Mais algum vereador para discutir o requerimento? A votação é simbólica. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Está aprovado o requerimento número 32 de 2006, com o voto favorável de todos os vereadores, com a ausência do vereador Écio. Vamos passar à indicação. De acordo com o disposto parágrafo único do artigo 218 do Regimento Interno, solicito ao segundo secretário para que faça a leitura da ordem numérica das indicações. Relação de indicações, 35ª reunião ordinária de 2016. Vereador Rafael Tadeu Martins, 1008 a 1010. Vereadora Valdeci Moreno de Souza Lopes, 1011 e 1012. Vereador Juvenildo de Oliveira Dantas, 1013. Vereador e presidente dessa casa, Márcio Alexandre de Oliveira, 1014. Vereador Marcos do Táxi, 1015 a 1017. Vereador Ricardo Vieira da Silva, 1018. Vereador Marco Antônio Ribeiro dos Santos, 1019. Está lido, senhor presidente. Vamos passar ao uso da palavra. Solicito ao segundo secretário que proceda a chamado dos senhores vereadores pela ordem de inscrição para que faça uso da palavra pelo prazo máximo de 10 minutos, versando sobre tema livre. Vereador e presidente dessa casa, Márcio Alexandre Emílio Oliveira. Com a palavra, o vereador Marcinho da Serra. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, público presente, boa noite. Senhor presidente, subo nessa tribuna para fazer um ofício. Talvez se encaixe dentro de um, se não couber, possa fazer em 3.
nós ali foram feitos ali no centro da cidade, ali no antigo espaço viário Mário Covas, foi feito uma nova pista e com isso tirou a faixa de pedestre ali da rodoviária para o ponto de táxi. Então eu gostaria que fosse feito um ofício solicitando a colocação dessa faixa de pedestre, também um redutor de velocidade um pouquinho antes, que as pessoas agora o asfalto tá uma beleza, acabam abusando. E também para que providencie o abrigo, né, do ponto de táxi daquele local que está sem o abrigo até o momento. Então, tentar agilizar a instalação desse abrigo o mais rápido possível. Bom, de ofício era isso. Eu quero aqui parabenizar a volta do vereador David. Prazer estar mais uma vez aqui nessa casa com o senhor. Tive o prazer de trabalhar 4 anos com o senhor no mandato passado e infelizmente nesse mandato não tivemos o prazer de trabalharmos juntos, mas agora trabalhamos sim juntos, mas na secretaria, agora aqui no Legislativo novamente. Sempre um prazer trabalhar com o senhor. Eu gostaria aqui só de deixar claro para a população, até porque nós estamos transmitindo ao vivo pela internet, talvez as pessoas estejam assistindo, ou se não assistir hoje, pode assistir amanhã, enfim. Correu um boato aí, sexta-feira passada, de que eu tinha sido cassado. O vereador Marcinho da Serra tinha sido cassado. Eu quero só deixar aqui para os fofoqueiros de plantão, que ficam nas padarias aí mostrando o áudio de que foi cassado, essa história toda, que nós não fomos caçados. Só para deixar claro aí para as pessoas que gostam de plantar maldade na cidade, né? A gente entende isso, a gente entende o anseio das pessoas que querem que nós sejamos caçados, mas não vai ser dessa vez que nós seremos caçados, tá? Podem tentar aí, quem sabe mais para frente vocês consigam, mas por enquanto não foi, tá? Na verdade nem teve uma audiência, deixar claro, teve uma audiência na quinta-feira passada, e não saiu nenhum resultado. O prazo seria hoje para a entrega de memoriais para defesas, e se caso for fazer defesa, e aí sim, daí para frente teria o veredito do juiz aqui local, e ainda vamos lembrar que se tiver alguma coisa aqui, contrária a nós aqui, cabe recurso ainda para várias instâncias. Então, os que querem talvez me tirar dessa cadeira, quem sabe na próxima eleição. Nessa, eu fui eleito com 1.233 votos. Tá? Não foi dessa vez que a população quis me tirar dessa cadeira. Então é bom lembrar que, para quem está espalhando isso, ou se candidate e tenha voto para que possa estar aqui, ou que o que não foi candidato, que está espalhando essas fofoquinhas aí, quem sabe um dia tenha a coragem de colocar o seu nome numa urna para vir aqui assumir uma cadeira conosco. Tá ok? Será um prazer trabalhar com esses aí que estão falando isso. Obrigado, boa noite. Obrigado, vereador. Mais algum vereador fazer uso da palavra? Vereador Walid Ali Hamid. Com a palavra o vereador Aladim. Boa noite a todos, boa noite, senhores vereadores, todos que nos assistem. David, seja bem-vindo, você é meu amigo, já votei no senhor e é um prazer sempre estar contigo, né? Hoje, senhor presidente, eu gostaria de falar sobre um tema que realmente tem repercutido muito desde o fim da eleição, que é o problema da água, né? Graças a Deus tem mandado chuva aí, acho que o pessoal tem enchido o balde, mas nos diversos bairros que não tem, que somam aí 63% da cidade, que não tem rede de água, estão sofrendo muito. Eu lembro que no ano de 2010, na audiência pública, uma das duas, na primeira que teve da Sabesp, eu cheguei ao senhor José Júlio, que estava ministrando a palestra sobre o que a Sabesp ia fazer no município, sobre os milhões que eles iam investir aqui. E eu fiz a seguinte questão para ele. Olha, a Serra não vai receber água? E ele me respondeu o seguinte: não vai receber água porque não tem interesse dos condomínios ali. Então, também não partimos com interesse ali. Logo entendi que eles não querem, não têm interesse naquelas comunidades mais carentes ali, porque os condomínios ali de alto padrão têm a própria reserva. Mas isso não quer dizer também que eles não necessitem. E eu questionei isso.
E eu indaguei isso aqui antes do fechamento do contrato. E eu indaguei também posteriormente, antes na segunda audiência, e antes do fechamento do contrato. Só que a gente não tem acesso ao que está escrito no contrato no momento do fechamento. Que precisava fechar, a gente sabia. E hoje, posteriormente à eleição, nós sabemos que temos ali, principalmente aquela região ali do Jardim Samambaia, que a gente sabe que tem um probleminha também de um processo do Ministério Público, mas que aquela comunidade era assistida com um caminhão-pipa pela Prefeitura. Comunidade da qual tem IPTU, paga IPTU. E isso tem sido cerceado daquela população. Uma moradora dali, que conheço, tal, qual fui ali até com a Marilda na época, e conheci, tem realmente representado aquela comunidade ali. E eu fui até ali a gerência da Sabesp, na cidade de Franco da Rocha, ontem, falar com o senhor Arnaldo Cruz sobre esse problema. E ele me respondeu o seguinte, que realmente o contrato está aí, existe uma série de áreas que eles não podem cumprir, o que está no contrato vai ter que ser cumprido, o que não está, não está. Infelizmente, o que eu temia realmente vai estar acontecendo ou precisa ser revisado, que a serra não vai ser assistida com o prolongamento de água da Sabesp. E aí, nós temos essa dificuldade. E outra dificuldade maior é a questão das restrições e dos processos que tem ali no entorno do Jardim Samambaia. Ali tem o Ministério Público, tem CETESB, e demorou muito para o poder público atuar em favor daquela população. E a gente sabe que tem alguma coisa que esteja irregular, mas a gente sabe que a maioria não é irregular. E hoje a gente tem essa dificuldade. E aí, fui informado que a Sabesp, dos 3 caminhões que tinha, retirou um tempo atrás, não antes da eleição, e ele mantém esses 2 caminhões, senhor presidente, até um custo de 40 mil cada um por mês. Eles têm 2 no município, e eles têm uma vontade imensa de retirar esses caminhões. A prefeitura tem 2 que ela faz com o serviço próprio dela, e os 2 terceirizados, que eu não sei que empresa que é agora, foram realmente cortados o serviço, desde o fim da eleição. E a população tem sofrido com isso, porque tem feito realmente uma diferença. Eu não sei se o serviço voltou, já é a 2ª vez que eu cobro isso aqui, presidente. Então, eu estou aqui informando sobre esse empenho. Já foi feita essa reclamação em prol dos moradores da Serra, precisamente de Samambaia. Também gostaria aqui de solicitar a Sabesp o prolongamento de água no bairro do Parque do Lago. Esse aqui até é um outro assunto interessante também, porque no começo de janeiro, dia 25 de janeiro, eu mandei um ofício solicitando prolongamento de água. A rede da Sabesp acaba ali no Jardim Espada, na Rua Fernando Espada. Ou ela vai ali pela Flor da Alice, corta ali o lote em cima e chega no bairro do Parque do Lago. Parque do Lago é o Iporã, para quem não conhece, é o condomínio Iporã. Ou vai pela estrada Antônio Norberto de Moraes, que é a estrada dos 5 Lagos, e sobe ali. E aí a população realmente está à mercê ali de poço artesiano, que é realmente caro. E aí eu fiquei sabendo que o bairro estava oficiado para a Sabesp como irregular. Só que o morador que me pediu, ele apresentou uma matrícula do imóvel. E se o imóvel tem matrícula, o loteamento também tem matrícula. E eu fui na prefeitura, na Secretaria de Obras, a Secretaria de Obras, o lote tinha IPTU, mas o loteamento não tinha uma matrícula expressa aqui, na forma de papel. O morador teve que ir lá no cartório, imprimir, pagar, imprimir, trazer para a prefeitura para registrar o número de matrícula do loteamento e, posteriormente, registrar a matrícula dele. Então, essa é a situação. Então, se os poderes não conseguem se conversar, o morador vai ficar realmente bem distante de um pleito de serviço de um prolongamento de água ao seu bairro. Então, vou voltar a citar isso. Fica aí para os vereadores que vão continuar. Não vou estar aqui ano que vem, mas isso é um problema sério que acontece. A conversa
entre Prefeitura, Ministério Público, CETESB, SABESP, não consegue entrar num acordo e a população está vulnerável. Gostaria também de oficiar o deputado Jorge Wilson, que se prontificou a atender a comunidade ali da Serra no dia de hoje. Estivemos lá na Assembleia, pleiteando esse serviço e, apesar das diversidades, está aí empenhado em se dispor a estar ajudando, a orientar no que for legalmente possível. Então, hoje fica aqui essa reclamação desse vereador em prol de serviço. Gostaria muito mesmo que a Prefeitura, está no título de ofício, viu, Daniel? Como terceiro ofício. Eu não sei se eu já fiz esse ofício dessa maneira, mas que me informasse se realmente continua o serviço de prestação de entrega de água terceirizado por essa Prefeitura. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Mais algum vereador fazer uso da palavra? Vereadora Valdeci Moreno de Souza Lopes. Com a palavra, a vereadora Tia Val. Boa noite, senhor presidente, mesa diretiva, nobres pares, público aqui presente e quem assiste pela internet. Vou enviar um ofício, senhor presidente, para o senhor prefeito municipal, enviar um exposto à Secretaria de Obras, no sentido de fazer drenagem na Avenida Dr. Sérgio Machado Brauner, após a garagem de ônibus escolar. Ali, quando chove, junta muita água e se torna muita lama também, e não tem para onde a água escorrer. Então, eu gostaria que o prefeito desse uma atenção ali para os munícipes que passam ali. O dia que chove, um tem que parar para outro passar, porque senão é perigoso acontecer um acidente. Está lido, senhor presidente. Obrigado, vereador. Mais algum vereador que usa a palavra? Vereador Édio de Oliveira Souza. Com a palavra, o vereador Édio. Boa noite, senhor presidente, mesa diretiva, nobres vereadores, a todos presentes e aos internautas. Senhor presidente, eu uso essa tribuna primeiramente para aqui também deixar minhas saudações ao retorno do nobre vereador David Alves, que é companheiro de partido, e hoje o PSD aqui é o partido com o maior número de vereadores. Somos 4 nessa Casa de Leis. Senhor presidente, gostaria também que fosse enviado aqui um ofício ao DER para saber a respeito do possível projeto de asfaltamento ali da Estrada Velha de Bragança Paulista, aquele trecho da rotatória próximo a Cobrascal, em Terra Preta, até o rio acima. O porquê desse vereador está novamente questionando um possível asfaltamento daquela estrada. Fernão Dias está um caos. A cada dia de manhã cedo para a gente chegar a Mairiporã, é complicado o trânsito, ora é acidente, ora é trabalhos de obras de manutenção na Fernão Dias. E as estradas de terra que dão acesso ao centro da cidade estão em situações lamentáveis. Então, como já existe aí, quando esse vereador esteve até o DR questionando a possível asfaltamento daquela estrada, foram dito que já existe projeto até mesmo do governador para asfaltar aquela estrada, mas depende de verbas e tudo mais. Então, eu estou novamente aqui oficiando para que o encaminhamento de resposta a esse vereador, porque não podemos parar de realmente cobrar, porque o asfaltamento daquela estrada vai beneficiar, inclusive, muitos bairros aqui do Rio Acima e de Terra Preta. É só isso, senhor presidente, muito obrigado. Obrigado, vereador. Mais algum vereador fazer uso da palavra? Vereador Rafael Tadeu Martim. Com a palavra, o vereador Rafael Tadeu.
Boa noite, senhor presidente, mesa diretiva, senhores vereadores, senhora vereadora. Né? Boa noite ao público presente e uma boa noite ao público que nos assiste pela internet. Como de costume, né? Vamos às datas comemorativas. Doutor Ricardo, eu queria me retratar ao senhor da semana passada, tá? O dia do médico, tá? O senhor me perdoe, acabamos não incluindo, mas foi comemorado. Dia 18, não esqueci, mas o senhor lembrou, tá? Então, dia 24, comemoramos o Dia das Nações Unidas. Dia 25, que é o dia de hoje, é o Dia da Democracia, doutor. Amanhã, 26, comemoramos o Dia do Trabalhador da Construção Civil. E no dia 28, o Dia do Funcionário Público. A todos os meus parabéns. E também aproveitando esse momento para fazer meus ofícios, presidente. No meu primeiro ofício, eu solicito ao senhor prefeito que determine ao departamento competente operação tapa-buracos no seguinte local. Rua Jaime Rivas Gomes, Jardim Pereira. Também no meu segundo ofício, solicito ao senhor prefeito que determine ao departamento competente patrolar e cascalhar no seguinte endereço. Alameda dos Manacás, Jardim Sol Nascente. E no meu terceiro e último ofício, solicito ao senhor prefeito que determine ao departamento competente implantação de luminárias no seguinte endereço. Rua das Violetas, bairro Mil Flores. E cumprimentar aqui o nosso amigo David Alves. Seja bem-vindo. Tá? E meu muito obrigado, uma boa noite a todos. Obrigado, vereador. Mais algum vereador fazer uso da palavra? Vereador David José Ribeiro Alves. Com a palavra, o vereador David. Boa noite a todos, boa noite, senhores vereadores, senhor presidente, senhoras e senhores presentes. É um grande prazer para mim poder voltar a essa tribuna de uma casa onde eu tenho grandes alegrias, pude realizar muitos trabalhos, tive o prazer de ser vereador aqui por 3 mandatos, assumi o meu terceiro mandato um pouco, me licenciei e fui parar na prefeitura como secretário de esportes, do qual tenho um grande orgulho de ter feito um trabalho lá. E hoje tenho o prazer de poder encerrar o meu mandato na Câmara Municipal de Mariporã. Agradeço à doutora Isabel, a qual foi muito prestativa em me orientar, tirando todas as dúvidas que eu tive. Agradeço a todos os votos de cumprimento dos vereadores, que são meus companheiros, e tenho orgulho em dizer que farei o término do meu mandato o mesmo trabalho que eu fiz no juramento do início do meu mandato: respeitar a população de Mariporã, honrar por os votos e fazer um trabalho digno, é o que eu pretendo fazer. E começo fazendo esse trabalho de voltar à tribuna, baseado no que o vereador Aladim acabou de falar em relação à água. Eu acho, vereador, que realmente a gente tem que tomar uma atitude, não dá para ficar. Eu já tinha notado em relação à questão da Sabesp, porque não dá para a gente ficar refém da Sabesp. Tiraram os caminhões e daí? A população vai ficar sem? Não dá para aceitar. Então, gostaria também de reiterar meu apoio ao seu pedido e solicitar ao prefeito que monte uma caravana. Eu tenho certeza que todos os vereadores aqui irão cobrar o senhor José Júlio. Eu acho que não dá para a gente ficar refém da vontade da Sabesp. Nós temos que ficar dispostos da necessidade da população, à disposição da necessidade. Então, me coloco à disposição para ir até a Sabesp e cobrar, que exija que a Sabesp faça um mutirão, porque toda regional que a Sabesp controla, ela tem caminhão. Se tirar um caminhão de cada regional, de cada cidade que ela controla, dá para abastecer todas essas famílias que estão há mais de 15 dias sem água. Nós estamos passando por um processo de seca no município que o Nordeste, cidades do Nordeste não estão passando. Então é inadmissível que uma cidade da Grande São Paulo, a 30 quilômetros do marco zero da cidade, passe pela situação que nossos municípios estão passando. Então, eu estou à disposição para qualquer momento ir até a Sabesp e exigir, seja através de uma pressão política, ou seja da imprensa, de qualquer maneira que for necessário. Mas não dá para aceitar o que a Sabesp continua fazendo com a nossa cidade. Uma parte, vereador. Pois não. Já que a Sabesp não tem caminhão-pipa para entregar água aqui, então implanta a rede de água. Porque os moradores não podem ficar sem água. Obrigado, vereador. É interessante, Val, até o seu comentário. Por exemplo, no bairro Bela Vista, eu estive conversando com um morador ontem e a Sabesp colocou um orçamento para que eles paguem a implantação da rede de água.
É um absurdo uma empresa do tamanho da Sabesp mandar conta para os moradores da cidade de Mariporã. Eles mandaram um orçamento de R$500 mil e falaram para os moradores, vocês podem ratear para pagar a conta. Parte. Pois não. O mais interessante do que o senhor está falando é que o contrato deles está vigente. Eles têm que implantar água. Por que está cobrando? É isso que é interessante. Então, vereador, e aí é o nosso papel. É agora que vale a pena, eu tenho orgulho de dizer, ser vereador. É essa a iniciativa que a população espera da gente e é o prazer que eu tenho de dizer que quero terminar o meu mandato como vereador, assim como eu comecei, brigando com a Sabesp, defendendo a população de Mariporã. E eu quero dizer que eu tenho certeza que todos os vereadores daqui têm o mesmo posicionamento. Então nós não somos complacentes com essa decisão da Sabesp. E nós temos que fazer valer a nossa força. Gostaria de uma parte, vereador? Pois não, vereador. Quando o vereador realmente colocou aí, incrível, no sertão do Nordeste não se vive crise hídrica parecida com a nossa aqui. E nossa cidade é responsável, inclusive, com todo esse potencial hídrico da represa Paiva Castro, de abastecer São Paulo e a população daqui da nossa cidade privada de água. É isso aí, vereador. Essa é a realidade que, para a nossa população, eles passam a vergonha da necessidade de passar sede, da necessidade de não poder lavar suas roupas, da necessidade de não poder brigar pelos seus direitos. E espera da gente que haja essa reação. Então, eu aprendi uma coisa no esporte que é muito importante, que vale muito a pena, é trabalhar em equipe. No esporte não se faz nada sozinho. E é essa experiência que eu quero trazer da experiência e contar com vocês, para que a gente juntos possamos pressionar a Sabesp. E não é esperar a decisão dela, não. Porque se não for pela decisão dela, vai ser pela pressão da imprensa. Eu tenho certeza que todos estão ao nosso favor. Então não vamos ser refém de uma empresa que não quer nos atender. Porque se quisesse, já teria feito. Então, já que eles não querem, vamos fazer a nossa pressão. Eu estou à disposição. Tenho outra luta que eu faço questão de terminar o meu mandato lutando. Eu tenho certeza que eu tenho acompanhado, inclusive, a luta de diversos vereadores aqui em relação a isso. Eu sei que todos já fizeram críticas, todos já brigaram por isso. Então, não é uma luta do David, não é uma luta de um outro vereador, é de toda a Câmara de Mariporã. É a questão do correio. Fica essa morosidade, a nossa população não é atendida pelo correio. A nossa população sequer recebe uma resposta digna do correio. E a gente tem um prazer hoje, o partido PSD tem o Guilherme Campos que está à frente. Então, volto a dizer, vamos usar essa união que nós temos, a força política que existe aqui nessa casa, e vamos lutar para isso. Está aí, a cidade não dá para ficar refém da boa vontade de uma empresa que sequer está nos dando atenção. E a nossa população precisa dessa resposta. Pois não, presidente? Vereador, foi bom lembrar, Guilherme Campos hoje é presidente nacional dos Correios, e eu já tenho uma audiência também com ele marcada lá em Brasília para o final desse mês, e já fica até aqui o convite, quem puder, quem quiser ir acompanhar, nós estaremos lá na reunião com ele, justamente para tratar desse assunto. Parabéns, vereador. É isso que eu acho importante, a gente somar. Acho que política se faz dessa maneira. O Guilherme Campos é um grande político, é uma pessoa de bem, é uma pessoa que eu tenho certeza conhece Mariporã, respeita Mariporã, teve muitos votos em Mariporã, e graças ao senhor, inclusive. Eu acho que a gente tem que otimizar isso. Política se faz dessa maneira, somando os esforços que nós temos em prol das necessidades da comunidade. Eu realmente estava muito feliz com o trabalho que eu venho realizando na secretaria. Tenho o prazer de dizer que eu assumi uma secretaria de esportes com 17 crianças fazendo futebol, apenas uma modalidade, e chegamos a ter mais de 1.500 crianças fazendo mais de 16 modalidades esportivas. Então isso é um sinal de que dá para fazer melhor. É possível atender melhor. Espero que o próximo governo, o próximo prefeito, perceba essa razão, essa necessidade. É um custo-benefício muito baixo. A gente investe num professor, eu tenho aqui inclusive um professor na plateia, o professor Robson, que fez um grande trabalho. Professor, parabéns pelo seu trabalho na educação. A gente percebe que pagando um professor, que é um profissional dedicado, a gente consegue com o professor atender mais de 200 crianças. Então,
peço aos vereadores que foram reeleitos, que continuarão aqui essa jornada, que deem atenção para essa questão. É muito importante, é muito barato e a cidade percebe esse benefício. Nossas crianças se afastam das drogas, nossas crianças se afastam das ruas, nossas crianças passam a competir de forma não só, como se diz assim, não é simplesmente como um lazer, mas elas passam para ser atletas de competição, de alto rendimento. A gente conseguiu em Mariporã ter atletas disputando o Sul-Americano de Karatê. Então é o seguinte, é um pedido que eu faço a todos os vereadores que continuarão os seus mandatos, que foram reeleitos, que deem atenção ao esporte. Nosso orçamento era muito baixo, era muito pequeno, e nós conseguimos provar que dá para fazer melhor. Então, peço aí a vocês que foram reeleitos, que deem essa atenção ao esporte, que valorizem os professores da nossa rede, que são fantásticos, são ótimos professores, que esses professores possam continuar esse programa. Lá no momento nós criamos um programa como Esporte para Todos, mas isso não é um programa do David, não é um programa do Márcio, é um programa da cidade. É um programa que pode ser contínuo, deve ser contínuo. É claro que o próximo prefeito tem sua equipe que vai analisar da melhor maneira possível e que dê continuidade nisso. Está aqui, inclusive o Gleidson está aqui, gostaria de dizer, Gleidson, não é programa nenhum, acho que é importante que perceba isso. Você está aí ao lado do professor Robson, que pode ensinar muito mais do que eu fiz. O que eu fiz foi simplesmente um começo, mas a cidade tem muito que fazer e fazer muito mais do que eu fiz. Tem boas pessoas para isso. Então, deem atenção realmente para isso. A gente pode fazer melhor. Então, vereadores, muito obrigado pela acolhida de todos, muito obrigado pelo recebimento. Aos funcionários dessa casa, eu só tenho que agradecer, Dani, doutor José, todos, eu não posso citar nome, a doutora Isabel, que se eu ficar citando eu vou esquecer, mas eu sempre fui muito bem tratado por essa Casa de Leis, e hoje eu tenho um grande prazer de dizer como vereador que continuo sendo bem tratado. Então, que Deus abençoe a todos, muito obrigado, uma boa noite. Obrigado, vereador. Mais algum vereador fazer uso da palavra? Vereador Ricardo Vieira da Silva. Com a palavra o vereador doutor Ricardo. Senhor presidente, nobres colegas, vereadora, público que nos assistem pela internet, uma boa noite. Em primeiro lugar, eu queria aqui parabenizar o David pelo seu retorno, se dentro dos conceitos tradicionais relacionados com o seu retorno, seja bem-vindo, e já tive o prazer de trabalhar com Vossa Excelência. Aqui foi abordado pelo vereador temas relacionados com a Sabesp. Todos nós aqui sabemos da deficiência que existe na Sabesp, mas também nós deveríamos fazer uma autocrítica em relação a isso. Nós aqui se colocamos na posição dessa casa até de se fazer glórias à Sabesp. Isso aqui foi colocado aqui diante de muitos assuntos relacionados com a situação de que a gente tem um investimento de até 260 milhões de reais que a Sabesp vai investir em 30 anos. Aqui o David me lembrou uma condição muito peculiar, que quando ele fazia parte dessa casa, ele dizia, o seu Júlio está aqui para ensacar fumaça. Infelizmente, continua ensacando fumaça. Mas aqui, seu David, infelizmente, nós nos colocamos numa posição que nós fomos ludibriados aqui na nossa casa. Inclusive, até pessoas que subiram nesse microfone, glorificando a Sabesp. Eu acho que, infelizmente, talvez não tivemos um raciocínio suficiente para entender o que a Sabesp faz aqui dentro da nossa cidade. Nós sabemos que, às vezes, nós temos um parque linear em que é muito bonito, mas, infelizmente, existem pessoas lá na Terra Preta que tomam água
com as condições relacionadas com barro. Inclusive foi um dos relatórios que a Sabesp deu pelo fato de que estava faltando água em Terra Preta. Então, quer dizer, se existe prioridades, as prioridades estão na condição de se fazer o que aparece. E isso foi umas condições relacionadas até numa posição de que a eleição ela se baseava nesse sentido. Mostrar o que aparece, mas não trazer aquilo que chama prioridade. Foi muito bem aqui colocado pelo vereador. E essa situação é uma situação extremamente constrangedora. Pelo fato de que, se a gente tem um investimento de 260 milhões de reais num prazo de 30 anos, vocês percebem que isso daí é menos de R$1 milhão por mês. E isso traz com que a gente deva refletir sobre esses contratos que se fazem relacionado com algumas condições em que nós somos um manancial de água e que, infelizmente, não estamos contentados por ela. Fico aqui a minha indignação por esse fato ao qual se manifesta aqui na nossa tribuna. Ou seja, na situação de que, né, o David precisou vir aqui para poder simplesmente lembrar de que não é só as condições de se gloriar ou de glorificar uma instituição que, no meu ponto de vista, é uma instituição mista. Inclusive uma instituição que tem até ações na Bolsa de Valores. E ela se esconde na situação de estar simplesmente como se fosse uma empresa estatal. Nós sofremos com isso e continuamos sofrendo com isso. Desde que aqui nós temos que refletir muitas vezes o que nós fazemos aqui em cima. Talvez a situação de sacar fumaça nós continuamos ainda. E isso daí reflete nesses problemas que são básicos e que a nossa cidade aqui tanto prioriza, como situações de que a água é importante, principalmente quem tenha o tema relacionado com o manancial de água. Nossa cidade, nós estamos privilegiados por ser um manancial de água. Em relação ao esporte, em qual eu participei muitas vezes, até com o David na forma de secretário adjunto do esporte, e eu tive o prazer até de condicionar às vezes o esporte, muitas vezes porque essa casa ela foi pressionada até pela excelentíssima senhora juíza, o que essa casa estaria fazendo para poder tirar as crianças da droga e da rua. Nós fizemos um procedimento que foi relacionado muitas vezes com a condição de se trazer o esporte. Inclusive, nós fizemos o primeiro circuito de jiu-jitsu, o qual o David foi participante disso também. Então, essa situação, pelo menos, nós tentamos participar. Mas, infelizmente, né, muitas vezes, nós não tivemos alguma coisa que pudesse se perpetuar. Eu acho que o David falou muito bem aqui, relacionado com o esporte, que é importante. Espero que o próximo prefeito, eu acho que dê a importância para isso, e que ele simplesmente faça, dentro de um procedimento que seja importante, os planos orçamentários, principalmente o plano plurianual. Na Secretaria de Esporte, até muitas vezes eu via dificuldade, mas era a dificuldade que se tinha para se dar ao esporte pelo fato de que não se teria pré-estabelecido no plano plurianual um orçamento digno para a Secretaria de Esporte. Eu via que o vereador trabalhava na forma de secretário, trabalhava com um orçamento muito limitado, praticamente para se trabalhar até na condição de se pagar a folha de pagamento dos próprios funcionários. E deixava a desejar, nas condições de que poderia evoluir. Então, o David, no caso, ele foi muito assim, promissor no pouco recurso que tinha para se fazer um esporte, para se dedicar ao esporte. Então, esse talvez seja a sua maior virtude. Uma parte, vereador. Pois não, vereador. Eu gostaria de deixar claro, inclusive, que o pouco que se aconteceu graças à parceria que o senhor também fez. Obrigado. Gostaria de agradecer ao senhor, ao professor Édio, a todos os vereadores que gentilmente acompanhavam o trabalho da secretaria e buscaram parceiros para que nós pudéssemos fazer eventos.
E o exemplo do evento de jiu-jitsu, que o senhor teve total empenho, envolvimento, nós conseguimos fazer outros eventos da mesma maneira. E o principal é entender que se houver um mínimo de recurso, a gente consegue fazer muito. Eu tenho certeza que o próximo secretário, o diretor, que seja, terá essa condição, mas é importante que a Câmara atente para isso, porque, como o senhor mesmo disse, não pode ser refém de uma folha de pagamento. Você tem que ter minimamente a estrutura financeira para poder criar algo que seja mais do que administrar uma folha. Obrigado, vereador, por ter lembrado. Obrigado, vereador. Então, em relação a esse trabalho que foi feito, foi um trabalho em que talvez possamos ser os exemplos para que isso mostre que dê certo. Eu tenho mais 7 minutos para falar, 3 minutos. Em relação ao que foi solicitado aqui, nas condições em que nós vamos avaliar o estado de periculosidade lá do centro educacional, eu acho que isso é até muito importante, porque a gente mexe com segurança. Mas o que posso estranhar é muitas vezes que isso são solicitados justamente agora, no final. No entanto, provavelmente isso passou despercebido durante 3 ou 4 anos com o risco iminente de ter algum problema. E eu perguntaria que se existir problema, tem que ser resolvido. Mas por que esse problema somente foi aqui colocado neste momento, nesse exato momento? É um problema relacionado com uma importância, né, extrema, sim, né? Mas essa importância, ela deveria ter sido dado muito antes do que a gente imaginava, não somente, né, neste momento. Eu queria saber qual seria, na condição de que, em que data em que foi reconhecido esse problema. Porque esse problema, se for reconhecido no começo de 4 anos atrás, ou 3 anos atrás, ele deveria ser simplesmente colocado em posição de periculosidade. E não somente neste momento, que é no final de uma governança. Tenho aqui, né, algumas características de que nós devemos refletir sobre isso, né? Não sou contra a situação de nós avaliarmos e fiscalizarmos essa periculosidade. Mas se ela existiu também numa omissão que possa ser passada a isso com 3 a 4 anos atrás. A não ser que esse problema de periculosidade, ou de esse eventual problema, ela possa ter ocorrido, então, nos últimos meses, que eu acredito que não seja. Então, esse fica, pelo menos, um motivo para nós nos refletirmos em relação a esses condicionantes. Então, é aqui a minha observação. Mais uma vez, né, deixo aqui, claro aqui, que seja bem-vindo, senhor colega e amigo David, e que nós possamos, então, se debruçar sobre todos esses assuntos e que passamos a dar mais prioridade nos nossos assuntos. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Obrigado, vereador. Mais algum vereador para fazer uso da palavra? Vereador Juvenil de Oliveira Dantas. Com a palavra, o vereador Nil. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores presentes e aqueles que nos assistem pela internet, boa noite. Senhor presidente, gostaria aqui de também cumprimentar o vereador David José Ribeiro Alves, retornando a essa Casa de Leis. Tenho certeza que Vossa Excelência, com a experiência que tem, vai nos ajudar bastante aí. E para nós é importante, né? Eu que estou aí indo para o segundo mandato, é importante contar com o apoio de Vossa Excelência para que possamos, de certa forma, nos espelhar pela experiência que Vossa Excelência tem, que eu tenho acompanhado o seu trabalho, né? Acho que é o 3º mandato. Então também desejo boa sorte ao retorno do vereador David. Agora, em relação
alguns assuntos, presidente. Vou falar, mas antes gostaria de encaminhar um ofício ao prefeito solicitando providências em relação aos itinerários, solicitando providências à ETM, que o prefeito notifique a ETM, quanto ao aumento dos itinerários dos carros nas linhas do Pedreira e nas linhas da Pedreira, aquela região do Dibe, Mantiqueira, e a linha da Capoavinha. São duas linhas, presidente, que têm uma precariedade em relação aos horários. Eu até fico abismado de ver quanta negligência da ETM quando ela apresenta os itinerários de 2 em 2 horas, sábado, domingo e feriado. E as pessoas ficam numa situação de... Na verdade, eles ficam reféns em seus bairros de ter a possibilidade de acessar o centro da nossa cidade a cada 2 horas. Então, qual que é a maior reivindicação deles? Simplesmente fazer o estudo de colocar a cada 1 hora os carros para essas linhas, para que as pessoas tenham mais acesso. Nós sabemos que hoje a população em breve vai contar com a total conclusão da obra do Parque Linear, que é uma obra importante para a cidade, mas a população não tem acesso se você tem o último horário às 20 horas. Então, se a população tem essa ideia de usufruir do que nós temos na cidade, das opções que nós temos, e aí vamos falar do lazer, da integração da família que vem com seus filhos fazer uma caminhada, de repente, nós temos aí ciclovia. Então, muitas pessoas reclamam. O que adianta a cidade ter esse ganho, que é o Parque Linear, por exemplo, mas não ter o acesso a esses benefícios, quando ele fica refém de o último carro, na maioria dos horários, não só da Capoavinha do Pedreira, região do nobre vereador Boava, onde ele concentra lá o trabalho. Capim Branco também, tenho certeza, vereador, que os últimos horários devem ser às 20 horas, muda muito pouco de um bairro para o outro. Hortolândia, região do vereador Márcio lá, que a gente tem ele como, não dele, né? Mas uma região que a gente lembra que ele é o vereador que representa muito aquela região, também é muito precária, vereador. Pedra Vermelha, lá onde o vereador Aladim mora, também conhece muito bem a precariedade. Avançou, vereador. Lá hoje eles contam com 4 horários de sábado, domingo e feriado. Não contava com nenhum horário. A população andava em média 10 quilômetros sábado, domingo e feriado para chegar ao centro de Terra Preta. Então, presidente, esse ofício eu acho muito importante que o prefeito notifique, e eu com certeza vou reiterar se não retornar essa resposta para essa Casa de Leis. Agora, em relação ao abastecimento de água, gostaria também de apoiar o vereador Aladim, o vereador David, em relação a essa precariedade, mas também gostaria de lembrar aos senhores. Recentemente houve a renovação do contrato e cabe a nós, vereadores, além de cobrar o abastecimento de água através de caminhões-pipas, que é o que nós estamos nos referindo, também temos que lembrar que ela tem a obrigação, a partir de agora, ela tinha contrato vencido, fazia o que queria na cidade, hoje nós podemos cobrar, senhores vereadores. A Sabesp tem um contrato vigente e ela tem que praticamente dentro de um prazo estabelecido por regiões, e eu cito aqui o Mato Dentro, é um dos primeiros bairros que vai receber o prolongamento de rede de água. Então cabe a nós nos atentarmos a isso também, todas as cláusulas do contrato, e a partir de agora fazer esse estudo, e cada um de nós, como o David falou, em grupo, com certeza a gente tem muito mais força e adquire mais conhecimento. Não só ficar na cobrança, vereador, de caminhão-pipa, e sim explorar isso, né? Nós temos isso em lei, um contrato vigente, então com certeza este vereador está atento e vamos continuar cobrando nesse sentido. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Mais algum vereador inscrito? Não há mais vereadores inscritos, senhor presidente. Quero convidar o vereador e presidente dessa casa que retorne os seus trabalhos.
Agora vamos passar a ordem do dia. Serão discutidos e votados os projetos de lei 476, 477 e 478 de 2016. Solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura da emenda do projeto 476 de 2016. Projeto de lei número 476 de 2016, Prefeitura Municipal de Mariporã. Autoriza o Poder Executivo a permutar as áreas da Rua 5 e parte da Avenida Marginal, com os lotes 8, 9 e 10, todas no loteamento Parque Bariloche. Agora eu coloco em discussão o projeto de lei 476 de 2016. Algum vereador pode discutir? Com a palavra, o vereador Dr. Oswaldo Loureiro Filho. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, esse projeto aqui ele diz respeito à permuta entre propriedade do povo com dois lotes situado contíguo a um galpão de uma empresa que fica de frente à rodovia Fernão Dias. Esse projeto, senhores vereadores, não traz aqui a justificativa do interesse público. Qual é o interesse que a prefeitura tem em fazer esta permuta? Ela simplesmente está pedindo para que a gente autorize a prefeitura ceder, ou seja, o povo ceder lotes que pertencem à prefeitura com terrenos de um particular. 2 terrenos, na verdade, de um particular. Acontece que não existe aqui no projeto a devida avaliação por empresa do setor imobiliário da nossa cidade. Não existe aqui nenhuma agência imobiliária com registro aqui em Mariporã, que trabalha aqui em Mariporã, nos dizendo quanto vale esses lotes. Simplesmente a gente tem um relatório de avaliação comercial para fins de compra e venda, que traz aqui que todos os lotes valem R$ 90 o metro quadrado. Embora um esteja de frente para a rodovia Fernão Dias e o outro esteja lá em cima no alto. Então não existe aqui a avaliação citada a topografia do terreno, citado a localização dos terrenos, e ele é avaliado por duas pessoas com Cresce, mas não tem aqui se essas pessoas têm firma em Mariporã, se trabalham aqui, se são pessoas assim, que tenha realmente um compromisso com a comunidade legalmente, né? Que seja assim, respeitado a avaliação deles, porque não consta aqui a empresa que eles representam. Então, esse projeto aqui, a meu ver, não merece prosperar por conta de que a gente não tem o real valor dessas propriedades. Então, a gente não sabe realmente se existe aqui interesse da prefeitura, interesse do povo em trocar o que ela tem por um outro lote que aqui a gente não sabe. Como os lotes eles estão distantes um do outro e um está de frente para a rodovia, é bem provável que esses que estão de frente para a rodovia tenham um valor muito maior do que aqueles que estão lá em cima. Então não existe aqui nem justificado e nem explícito qual é o interesse da prefeitura, qual é o interesse público em estar trocando o seu próprio por um outro de um particular. Então, eu gostaria que os senhores vereadores avaliassem melhor esse projeto, para a gente votar direitinho. Embora ele tenha passado pelas comissões, passou pela Comissão de Justiça, passou pela Comissão de Justiça e por uma outra comissão aqui, e foi aprovado pelos senhores vereadores, a Comissão Permanente de Justiça e Legislação e pela Comissão de Bens, né? Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Então, eu queria fazer esse comentário para os senhores, colocar em discussão, para que a gente vote certinho aqui, tá bom? É só isso, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, vereador. Mais algum vereador para discutir o projeto? Vai. Doutor Ricardo Vieira. Senhores vereadores, eu também aqui
eu coloco aqui também as mesmas palavras aqui colocadas pelo Dr. Oswaldo, numa situação de que eu acho que deveria demonstrar aqui qual é o teor de benefício público, né? Talvez isso não foi muito bem claro. Apesar de ter passado pelas comissões permanentes, eu acho que, na verdade, é um patrimônio público que deveria ser avaliado qual é a necessidade de se fazer essa troca. Eu, né, é claro, né, eu estou aqui dentro de um conceito de que nós precisamos nos debruçar, eu acho que de forma mais efetiva, sobre esse quadro que é muito importante. É muito importante porque nós estamos dando um aval de troca sem, né, ou seja, uma autorização de troca, no caso, como ali foi colocado, né, autorizar o Poder Executivo a permutar as áreas da Rua 5 e parte da Avenida Marginal com os lotes 8, 9 e 10, todos no loteamento Bariloche. Eu acho que este momento é um momento, acho que, crucial, e que se nós aprovarmos isso, né, desde que vocês estejam conscientes e cientes de que isso está sendo feito de forma adequada, e que vocês se manifestem aqui, sim, né? Eu estou junto com o Dr. Oswaldo e vou votar contra esse projeto aqui. Eu acho que se alguém tiver a condição de se subir aqui e me convencer de que isso é melhor, talvez eu possa mudar a minha forma de votar. Eu estou com o Oswaldo e eu acho que se vocês estiverem a favor, que se manifestem aqui e explique para a gente, explique para a população se realmente traz um benefício público. Obrigado. Uma parte, vereador. Pois não, vereador. Meu pedido é exatamente esse, para que seja discutido, melhor discutido, e quem sabe também eu seja convencido de que é bom para a população trocar esse terreno. Perfeito. Eu também. Suas palavras são as minhas. Obrigado. Mais algum vereador? Só gostaria de fazer uso da palavra, presidente. Com a palavra. Senhor presidente, me sinto na necessidade de discutir esse projeto porque estou votando. Acabei de chegar, não sabia, não conhecia o conteúdo do mesmo, fiquei sabendo na ordem do dia, coisa que não é muito estranha para mim, porque estava habituado, como vereador, aqui às vezes chegavam os pastéis que a gente chamava, né? Chegava um projeto para ser votado na hora. E aconteceu isso comigo hoje de ser surpreendido por esse projeto. Ao pouco que eu me inteirei, espero poder esclarecer da forma como eu entendi e para justificar o meu voto. Não tenho interesse nenhum nessa aquisição, nessa troca por parte da prefeitura, assim como não tenho nenhuma objeção. Tenho pouco conhecimento que adquiri durante essa sessão, quando ouvindo as partes, alguns vereadores, me inteirei dessa forma. O que se trata esse projeto claramente? Uma rua, o próprio da prefeitura é uma rua, não é um lote. Então é uma rua que está de frente para uma propriedade. E esse proprietário de uma área particular próxima a essa rua, que hoje não liga mais ninguém a lugar nenhum, só liga simplesmente a rua à fábrica dessa pessoa. E se eu estiver enganado, que alguém me corrija, por favor, porque foi a orientação que eu acabei de receber. Essa rua, ela liga a essa propriedade, que fica no meio da propriedade desse senhor, que eu não sei quem que é. Porém, esses lotes que ele está doando, a prefeitura poderá entrar com uma avaliação e venda, poderá permutar não, mas abrir leilão. Então passa a ser algo de domínio comum, passa a ser algo que tenha proveito. Eu me sinto na obrigação de me manifestar, porque se eu disser que eu sou contra, eu não vejo o objetivo de atrapalhar uma empresa que está se estabelecendo no município e que pretenderá gerar emprego. Não vejo uma rua que está terminando na propriedade dela, não tem finalidade mais para a municipalidade. Eu não vejo como necessário para a municipalidade. Não tem, se tivesse prejudicando algum outro munícipe, com certeza eu faria questão de pleitear e discutir. Ao mesmo tempo, eu entendo que se pode beneficiar uma empresa,
e a mesma está se propondo a oferecer 4 lotes para a municipalidade, passa a ter uma razão. Agora, é claro, não tenho propriedade, não tenho informação suficiente para dizer se isso tem peso e tem valores compatíveis. Uma parte, vereador. Pois não, vereador. Então, aí a questão é quanto vale essa propriedade da prefeitura e quanto vale os lotes que ele está propondo a trocar. Essa é a questão. Não, eu entendo, vereador, o senhor tem toda a razão. Eu concordo com a informação do novo vereador, eu só estou manifestando, diante da condição que eu fui colocado hoje, assumindo, voltando ao cargo hoje, diante desse projeto, se eu votar contra, eu estou sendo contra o quê? Estou prejudicando uma empresa que pretende se estabelecer no município e gerar emprego. Não tenho benefício nenhum com isso. Se eu votar a favor, estou votando a favor do quê? Então eu estou me manifestando claramente por se tornar, pelo entendimento e pela leitura do projeto, por se tratar de uma rua que começa e termina dentro da propriedade, porque esse proprietário adquiriu todas as outras ruas. Ela não liga mais lugar nenhum, ninguém a lugar nenhum. Ela simplesmente está no meio dos lotes que esse proprietário tem. E ele se propôs a ofertar em contrapartida lotes para a municipalidade para compensar esse benefício. Eu estou sendo claro a minha razão e minha manifestação. Eu sou favorável, nesse momento, diante da pouca informação que eu tenho, porque confesso que se eu pudesse, antes dele ser discutido, ter mais informação, eu até teria, mas é uma decisão que eu tenho que tomar agora. Então eu subi para me manifestar, expressar o meu entendimento, sendo favorável, não à empresa, não a ninguém, mas é o que eu tenho em mãos. É uma rua que não leva ninguém a lugar nenhum, e em contrapartida, alguns lotes que ficarão para a municipalidade. Espero, e pode ter certeza, vereador, você pode ter certeza, porque nós estamos votando aqui um projeto e que se eu sentir, conversando com imobiliárias, que o município foi lesado, eu faço questão de entrar com uma ação contra. Mas o que eu tenho hoje de subsídio me leva a crer que é importante para o desenvolvimento da cidade, que favorece uma empresa que está se estabelecendo para gerar emprego e que não está prejudicando a municipalidade, visto que vai continuar lá essa rua e não leva ninguém a lugar nenhum, a não ser apenas os empresários. Espero, doutor Ricardo, ter orientado. Não tenho interesse, deixa eu manifestar aqui, de convencer ninguém a favor e ninguém contra. Estou apenas manifestando as informações que eu obtive para justificar a razão que eu votarei a favor desse projeto. Só isso, senhor presidente. Sérgio, parte, vereador. Só para também elucidar, nós já tínhamos conversado com as comissões pertinente ao assunto, e na verdade não é uma rua, ela era uma rua que estava no loteamento, lá inicial, só que essa rua nunca foi aberta. Então era uma rua que não existe, na verdade. Então é menos ainda, ela não leva nada a lugar nenhum, não, ela nunca existiu. Ela só estava no mapa do loteamento, mas ela nunca existiu. Então ela não leva nada a lugar nenhum, literalmente. Tá ótimo, vereador. Pois não, doutor. Senhor... Aqui, vereador, ele está colocando até em valor comercial de R$90 o metro quadrado. Então, eu acho que totalizam aqui quase 3.000 metros quadrados de área. Né? Eu acho que, se você for analisar, o valor é de R$90 mil o 1.000 metros quadrados. Então, eu acho que essa foi a avaliação dada pelo perito lá, não sei. Né? É isso. Eu estou falando assim, em termos de valor... Técnicos da prefeitura. É mais ou menos isso que está colocado aqui no relatório aqui. Então, vereador, eu entendo que dessa maneira, se o município está recebendo esse número de propriedades, os lotes que estão entrando em contrapartida, eles terão, se ele tem essa avaliação, se tem um técnico que tem um Cresce, que se colocou como parecer, ele responde por isso também. Então, o município, olhando dessa maneira, o município está ganhando, porque está tirando uma área que não tem significância e recebendo uma área que tem uma certa significância, inclusive um valor comercial. Então, mais ainda agrega ao município. Só espero que realmente essa avaliação esteja de acordo. Eu não pude avaliar antes e poder
correr o mercado para poder tirar essa dúvida, mas diante das informações que eu tenho, essa posição que eu tomo, agradeço a todos e simplesmente eu digo, a visão que eu tive nesse momento, diante das informações, foi de poder fortalecer uma empresa talvez que venha gerar emprego e reconhecer que o município está ganhando com uma propriedade de onde não tinha finalidade nenhuma, está ganhando 4 propriedades que têm um valor comercial relativamente apresentado no projeto relevante. Obrigado, senhores vereadores. Mais algum vereador inscrito? Não havendo mais vereadores inscritos para discutir o projeto, eu coloco em votação. A votação é simbólica. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Está aprovado o projeto de lei 476 de 2016, com o voto favorável dos senhores vereadores e o voto contrário do vereador Ricardo Vieira da Silva, Oswaldo e a ausência do vereador Écio Minós Júnior. Solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura do projeto de lei 477 de 2016. Projeto de lei número 477 de 2016, mesa diretiva, dispõe sobre a baixa de bens móveis de propriedade da Câmara Municipal. Agora coloco em discussão o projeto de lei. Algum vereador para discutir? Não havendo vereador para discutir, só deixar claro que são alguns bens móveis que nós temos aqui na casa, cortinas, persianas, cadeiras, enfim. Nós temos que dar baixa para devolver para a prefeitura. Então esse é o teor do assunto. Agora coloco em votação. A votação é simbólica. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Está aprovado com o voto favorável de todos os senhores vereadores e a ausência do vereador Écio Minós Júnior. Solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura do projeto de lei 478 de 2016. Projeto de lei número 478 de 2016, mesa diretiva, autoriza o Poder Legislativo a conceder vale alimentação em formato de cartão eletrônico com chip, de segurança aos seus servidores e dá outras providências. Agora coloco em discussão o projeto de lei 478. Algum vereador para discutir? Não havendo vereador para discutir, também quero esclarecer que nós estamos fazendo a concessão aqui nesse caso de cartões vale alimentação e futuramente, após licitações e tudo, será trocado a cesta básica. Isso foi, através do RH, foi levantado com todos os funcionários. Posso dizer que 99% dos funcionários concordaram com essa modalidade e dizendo também que para a Câmara trará maior comodidade para não ter que ficar armazenando cesta básica, questão da, como diria o ex-presidente Lopes, questão de logística. Além também do alimento, da cesta básica ter um produto de baixa qualidade, e você ter que ficar brigando com a empresa para isso. Então você dá esse cartão, o servidor vai até o mercado e faz as suas compras. Agora coloco em votação. A votação é simbólica. Os vereadores, se forem favoráveis, permaneçam sentados e os contrários se levantem. Está aprovado o projeto de lei 478, de 2016, com o voto favorável de todos os vereadores e a ausência do vereador Écio Minós Júnior. Vamos passar a explicação pessoal. Solicito ao segundo secretário para que proceda a chamada dos senhores vereadores pela ordem de inscrição para que façam uso da tribuna na explicação pessoal pelo prazo máximo de 5 minutos, versando sobre tema livre. Vereador e presidente dessa casa, Márcio Alexandre Emílio de Oliveira. Quero convidar o vice-presidente para que retome os trabalhos. Com a palavra o vereador e presidente da casa, Marcinho da Serra. Senhores vereadores, volto nessa tribuna para falar a respeito de 2 assuntos aqui. Como foi citada a questão do requerimento que eu fiz e essa casa aprovou sobre o laudo técnico da interdição do centro educacional, o que eu quero dizer é o seguinte: eu não sei o que aconteceu, eu sei que eu preciso dessas informações, tá? Se foi lá na frente ou se foi lá atrás, ou se demorou, se não demorou, eu sei que o prédio foi interditado há alguns dias e essa casa precisa de documento aqui em mãos. Por isso eu fiz um pedido solicitando a informação.
se eu não tinha como fazer um pedido, um requerimento, solicitando o laudo de interdição, se a prefeitura não tinha interditado. Então, se foi agora, infelizmente, só foi agora que a prefeitura interditou. Então, eu só posso pedir uma coisa após a interdição. Por isso que eu fiz o pedido. Então, só para deixar claro aqui essa questão do laudo. Não tem como eu fazer há 3 anos atrás, se o laudo só saiu agora. O segundo assunto é sobre, o vereador David tinha comentado aqui, sobre a importância de recursos para o esporte. Né? É importante, realmente é muito importante isso. Nós sabemos que foi um período difícil, sem recurso, trabalhar, e parabéns pelo projeto. Eu acompanhei de perto o seu trabalho, e realmente a gente sabe o trabalho que foi desenvolvido na secretaria. Um trabalho diferenciado em todos esses anos. Todos os anos um trabalho diferenciado. Antigamente era só esporte, jogo de camisa lá para a turma lá, e vamos que vamos, futebol. Eu vi o quanto o senhor trabalhou desenvolvendo os projetos esportivos para todas as classes, todos os esportes. Mas eu quero lembrar também que nós temos nessa Casa de Leis, e vamos fazer 2 audiências públicas aí, já logo, sobre o orçamento do ano que vem. E aí a fase de nós aqui, vereadores, colocarmos as nossas emendas. Vocês podem ter certeza, eu vou colocar emenda. Não quero saber, eu vou colocar emenda. Se vai ser aprovado em plenário, eu não sei. Mas eu vou colocar emendas. Para que sim, o ano que vem, seja cumprido lá no esporte, que seja cumprido em obras, não sei no que nós vamos sentar, vamos ter que avaliar o projeto de lei. Está na Câmara. Já está no site da Câmara. Quem quiser, pode ir lá e desmiuçar o orçamento. São 242 milhões de reais o ano que vem. Você pode ter certeza que eu vou colocar emenda nesse orçamento. Isso eu já estou deixando claro aqui. E vou estudar o orçamento e, quem sabe, colocar realmente lá para o esporte. A gente sabe que precisa. Vamos colocar lá direcionando para fazer isso ou aquilo. Nós vamos fazer. Então, eu quero deixar... vereador. Ô, vereador, claro, prazer. Só para lembrar que a população também pode trazer propostas para emenda no orçamento. Então, é só vir aqui, participar, discutir, trazer as propostas que a gente coloca também. Exatamente, vereador. Foi bom lembrar. A população, várias pessoas têm me procurado, têm conversado comigo, falado sobre isso, e a gente tem orientado para que venha sim na audiência pública. Tanto é que eu falei com o presidente da comissão, e nós propusemos aí, eu acho que o vereador até já acatou, já até convocou, para que seja à noite, para que a população realmente possa vir fazer um período, né, e vamos convidar, para que as pessoas venham e possam colocar os orçamentos, as emendas. O Rogério Felipe está ali, um participativo, está sempre participando e colocando, dando a sua opinião. Então, assim, é importante que as pessoas venham e dêem suas opiniões para que nós possamos acatar aí as emendas que são aí pertinentes e colocarmos nesse orçamento que será votado ainda esse ano. Lembrando que nenhum vereador entra de recesso sem votar esse orçamento. Ok? É a hora de nós realmente falarmos o que nós queremos para o ano que vem em relação ao dinheiro que será investido no nosso município. Obrigado. Obrigado, vereador. Mais algum vereador inscrito? Vereador David José Ribeiro Alves. Com a palavra o vereador David. Senti saudade do microfone, né, Marcão? Gente, desculpa, realmente eu voltei até para comentar um pouco sobre o que o presidente acabou de citar sobre o orçamento. Eu acho que é importante a participação de todos os vereadores, assim como da população. E o que eu acho que é interessante a gente deixar aqui, que fica uma marca desse mandato, e espero poder fazer parte disso, é nós criarmos para o ano que vem um orçamento participativo. Nós podemos destacar da peça do orçamento um percentual que seja participativo, e que isso aconteça para que os bairros possam deliberar sobre as suas ações, para que a população possa dizer o que realmente ela quer. Porque o que a gente percebe também, que às vezes não é só a questão do dinheiro ser curto, a questão é de ser mal utilizado. A gente tem um problema nos municípios, em todos os municípios no país, nem sempre é a falta de recursos, e sim a falta de como utilizar melhor esse recurso, de como otimizar o recurso. E eu tenho certeza que se nós trouxermos a população, se nós aprovarmos um percentual do orçamento para ser destinado ao orçamento participativo, a população vai nos orientar, vai nos participar, vai lutar melhor pelos seus direitos. Então eu acho que isso é bom para a cidade, isso é bom para o governo, isso é bom para a Câmara. Eu acho que nós podemos deixar essa marca
criar no nosso orçamento a condição de um percentual para que seja orçamento participativo e dessa forma trazer a população para uma política de verdade, a política que realmente a gente precisa ver na nossa cidade. Gostaria de uma parte, pois não, vereador. Com toda a razão. Quando o vereador citou aí que os bairros realmente precisam de um orçamento participativo, eu vejo, a Terra Preta, não consigo ver a Terra Preta sobreviver futuramente se ela não tiver esse orçamento participativo. A Terra Preta, praticamente, na área de infraestrutura, atender bairros como a região do Canjica, região lá da onde o Aladim mora, Pedra Vermelha, é impossível a Terra Preta conseguir sobreviver 4 anos com um orçamento minguado, como ela vem sendo tratada há muito tempo. E se realmente não discutirmos isso aqui, principalmente aqui a minha colega de Terra Preta, Tia Val, nessa oportunidade, vamos ficar realmente sempre relegado a grandes demandas, como hoje mesmo aqui o Aladim trouxe a questão da água, a questão do esporte que foi tratado aqui. Eu fui muito cobrado aqui dos munícipes, a questão de esporte lá. É vergonhoso o campo que nós temos lá em Terra Preta e não conseguimos ampliar por conta disso, vereador. Obrigado. É isso aí, vereador. A gente tem hoje uma demanda latente e a demanda do campo é uma coisa simples. E você tem uma demanda latente e não consegue sair desse engessamento burocrático que a gente sofre no nosso município. Nós temos o orçamento do esporte, para vocês terem ideia, é menos de 1%. É menos de 1%. E ele não foi cumprido. Foram remanejados o pouco que tinha, o que não era administrativo, foi para suprir outras necessidades. A gente não conseguiu nem cumprir o nosso pouco orçamento. Pois não, vereador. Vereador, se nós tivéssemos no plano plurianual e colocássemos, né, dentro do conceito onde que é feito pelo executivo a decisão de se fazer a organização do plano, se tivesse 2% decidido para a Secretaria de Esporte, onde se tem muito valor e que tem uma repercussão muito importante, veja bem, você, como secretário, teria quase 5 milhões de reais, né? E você imagina a diferença que isso faria na sua secretaria. Se você tem 1 milhão, a diferença para 5 milhões. Quer dizer, você poderia desenvolver muitos projetos relacionados com o esporte, com um orçamento que seria decidido no plano plurianual. E se a gente não decide no plano plurianual, significa que a gente não vai decidir em nenhum outro ano, que seria na lei, no caso da lei das diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual. Então, a importância é do plano plurianual e não nos anos seguintes. Porque se passar o primeiro ano, não tem mais nenhuma relação para se fazer a condição de plano participativo. Eu acho, vereador, é o seguinte, nós temos que lutar enquanto há tempo. A ferramenta tem que se usar enquanto é tempo. E o tempo é esse. Foi pautado pelo presidente, foi pautado pelo vereador. Eu tenho poucos dias como legislador, não concorri, e torço para que vocês que foram reeleitos, os vereadores que participarão do próximo mandato, continuem essa luta. Eu acho que se nós conseguirmos transformar desse orçamento uma referência que nós nunca tivemos aqui. Eu sempre briguei pelo orçamento participativo como vereador e nunca conseguimos implantar. E como eu disse no discurso anterior, eu acho que se nós nos unirmos, conversando entre todos os vereadores, nós conseguiremos deixar uma marca para a próxima gestão, uma marca histórica para a cidade. Porque é o seguinte, quando se constrói algo, talvez no seu primeiro instante ele não é o adequado, não é o melhor, mas ele é algo melhor do que nós tínhamos. E o próximo prefeito, com a sua equipe, vai melhorar, vai otimizar isso, assim com a ajuda de vocês. Então o que a gente tem que ter é um modelo. Mairiporã precisa sair dessa condição de não ter. Precisamos partir para o início, é o primeiro passo. E os anos seguintes serão aprimorados, mas a gente tem que deixar essa marca. O orçamento participativo é sinal de respeito, é de cidadania, é de trabalho com a população. É o que a gente pode deixar para o nosso município. E é uma marca interessante. Pessoal, muito obrigado. Agradeço a todos pela recepção.
mais uma vez, e me coloco à disposição de todos da mesma maneira. E nós podemos, inclusive, começar uma comissão de vereadores para tratar do assunto. E eu me coloco à disposição para isso. Nós temos algumas cidades que já fazem no nosso entorno. Nós podemos olhar para essas cidades que têm essa referência e fazer um bom trabalho também. Pessoal, muito obrigado, uma boa noite. Obrigado, vereador. Mais algum vereador inscrito? Vereadora Valdeci Moreno de Souza Lopes. Com a palavra, a vereadora Tia Val. Mais uma vez, boa noite a todos. Eu gostaria de parabenizar o vereador David, que retornou essa Casa de Lei. Parabéns, vereador. Mandou bem, falou bem. E eu gostaria também de pedir aqui para os vereadores, que foi eleito em 2017, que se une, briga pelo município, não brigar em próprio. Então, briga pelo povo, briga pelo município. Inclusive, você citou a empresa Sabesp. Tem que parar com esse monopólio de falar que uma empresa manda na cidade, gente. Enquanto isso, o povo sofre sem água. Então, tem que parar com isso. Obrigada, vereador. Quero fazer uma cobrança aqui da indicação de número 1012 de 2016. A Eletro. A rua da minha casa está escura há mais de 10 dias. E não só a rua da minha casa, mas a rua João Puga Bertino e a rua Racu Geocomis. Já liguei, já mandei e-mail. Eles falam que de 1 a 10 dias, já passou de 10 dias e nada. E eu quero saber se a Eletro vai descontar dos munícipes esses dias que as lâmpadas estão queimadas. É meu recado. Obrigada. Obrigado, vereador. Mais algum vereador inscrito? Vereador Oswaldo Loureiro Filho. Com a palavra o vereador Dr. Oswaldo. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, vamos falar sobre o orçamento participativo, né, e sobre o orçamento do ano que vem. É importante, sim, a participação da população, mas é preciso lembrar algumas coisas do que significa a participação da população. Né? É preciso lembrar que o orçamento, 25% do orçamento da prefeitura vai todo para a educação. Então, no mínimo para a saúde são 15%, mas historicamente aqui em Mariporã se gasta 20%, 25% do orçamento. Então aí se somar já foi 45% do orçamento só com saúde e educação. A folha de pagamento gira em torno de 40% a 44%, então você vê que não sobra muita coisa para fazer orçamento participativo, a não ser na área da educação talvez, dê para a população exigir, nessa minha região eu quero uma creche, porque tem dinheiro para isso. E na outra região dá para fazer uma quadra, tudo dentro da Secretaria da Educação tem essa participação, é possível essa participação da população. Na área da saúde, o orçamento também é muito apertado, mas dá para discutir alguma coisa assim, da implantação, por exemplo, de um programa de saúde da família numa região que não tem, vai ter que puxar verba de um lado para o outro, com certeza no orçamento não está previsto isso, está previsto em geral, aí o prefeito pode fazer ou não fazer, mas se a população quiser um programa de saúde da família para uma determinada região, ele pode vir aqui e a gente colocar. Se colocar um programa de saúde da família lá na sua região, na Terra Preta, nas colinas que precisa, vai ter que ser feito. Mas do jeito que está, é ampliação do programa de saúde da família. Está muito vago isso, né? Então pode ser feito em qualquer lugar da cidade, como pode não ser feito, né? Então, assim, se vier e pontuar, queremos uma população vir aqui, queremos um programa de saúde da família, que o NIO briga tanto por um PSF lá na região. Não foi feito, lá foi feito um postinho, lá não é PSF, lá é aquilo lá foi eleitoreiro, não foi... Uma parte, vereador. Não, foi muito bem lembrado por Vossa Excelência, né, a condição relacionada com nesse processo participativo, porque
é uma condição de teor que todos nós desejamos, mas a condição é que se existe ou não verba orçamentária para fazer esse orçamento. Na condição, muitas vezes, nós aqui estamos numa posição de que nós vamos fazer o orçamento participativo, mas existem aquelas condições relacionadas com a lei de responsabilidade fiscal que é dada pela própria situação da educação, pela condição da saúde e mais ainda relacionada com a folha de pagamento. Você pode ver que já dá quase 100%. Então, eu acho que é uma condição relacionada com aquilo que o senhor está falando. É muito bem lembrado que a vontade é sim de ter o orçamento participativo, mas a situação de se poder fazer ou não é uma condição inerente ao nosso orçamento, que eu acho que dificilmente possa chegar nessa linha de que nós estamos pensando. Mas foi muito bem lembrado pelo Vossa Excelência, está de parabéns, e eu acho que isso esclarece muitas coisas que a gente quer, mas às vezes não pode. O vereador falou da estrada lá na Terra Preta, né? Então, essa estrada aí há muitos anos que os vereadores vêm aqui pedir para que ela seja pavimentada, para que as pessoas da Terra Preta tenham acesso ao mato dentro. Você vê, sobrou aí 10%, talvez uns 25 milhões de reais no ano para se gastar com infraestrutura, manter a prefeitura, a gasolina, pneu, essas coisas todas. Então, realmente, essa estrada, por exemplo, não adianta vir pedir porque não tem de onde tirar. Né? Você não tem de onde tirar do orçamento para fazer uma estrada que vai custar muito para a prefeitura. Então, aí só indo mesmo buscar dinheiro no governo do Estado, no governo federal. Uma parte, vereador? Mas não. Esse ofício que eu fiz realmente dessa estrada, já existe um projeto do próprio governador para asfaltar essas estradas que são estradas estaduais. Então, só que você vê que aqui não adianta vir aqui pedir para que seja feito esse serviço, porque realmente precisa, mas não vai ser feito, porque pela prefeitura não tem orçamento para isso. Né? Então tem que vir aqui pedir, mas tem que ser coerente naquilo que se peça. Né? Aí dá para os vereadores para a gente incluir no orçamento. Também não adianta chegar aqui e pedir para construir uma coisa que a gente não tem de onde tirar dinheiro, porque o orçamento é 230 milhões. Dentro desse orçamento é que, se você pede fazer uma estrada dessa de 7, 8 milhões de reais, vai tirar de onde? Vai tirar da educação, da saúde? Não tem como. Uma parte. Em 2014, eu fiz uma indicação cobrando aquele asfalto. E a resposta veio que ia fazer o asfalto. Então, demarcou a estrada desde a Cobrascal até o rio acima. E por que não asfaltou, já que foi demarcada? Com certeza tinha alguma verba para asfaltar, né? Então, essas obras grandes, o município não tem dinheiro. Você vê que sobrou o quê para a prefeitura? Então, sobrou mas não é a prefeitura, 25 milhões. Né? 25, sim, mas mesmo são 25 milhões de reais. Então, o orçamento que nós estamos discutindo é o orçamento do município, não do Estado. Né? Aí é obra do Estado, então o orçamento é do município. Talvez no orçamento do Estado fosse interessante a Terra Preta ir lá brigar para que fosse feita essa estrada, porque também existe audiência pública no orçamento do Estado, e vai ter, e é feito aqui em Caieiras, na nossa região. Se você entrar na Câmara dos Deputados, você vai ver que tem a data já agendada para a audiência pública da região, do orçamento do Estado. Aí sim, seria interessante essas obras maiores e lutar para trazer essas verbas para Mariporã. Então é isso. Só queria falar do orçamento participativo. É um projeto que é antigo, projeto do PT, e que, na verdade, não deu certo. Algumas cidades deu certo, mas a maioria, esse projeto participativo não foi para frente, não vingou, até por conta das limitações do orçamento, e não dá para fazer como se imagina. O meu bairro paga X de imposto, então eu quero 30% de X de volta aqui. Quer dizer, esse projeto... Obrigado, vereador. Uma parte, vereador. Só para concluir. Posso? Pois não. Uma parte. Na verdade, é por isso que vale a pena a forma com que nós possamos discutir essa formação desse modelo de projeto participativo. Ele não dá para ser proporcional diante de arrecadação, sim, até porque realmente tem municípios que têm uma arrecadação baixa. Mas nós podemos priorizar com a demanda regional. Isso é uma conversa que dá para se estabelecer como uma referência. Porque o que acontece em muitos bairros é que não recebem benefícios nenhum. E se nós estabelecemos minimamente
algum recurso para aquela região e estabelecer para a comunidade que delibere sobre essa região, a gente consegue dar dignidade para aqueles bairros que são muitas vezes abandonados. Com certeza, como eu disse até no pronunciamento, nós não temos um modelo próprio, mas é um início para começar um trabalho para que os próximos vereadores tenham desenvolvimento para isso. Obrigado, vereador. Uma parte. Oswaldo, há 20 anos, a cidade de Atibaia faz o orçamento participativo e delibera uma média de 15% a 20% do que a regional ali recebe. E eles conseguiram melhorar a arrecadação com isso, né? Por exemplo, mesmo até que o David falou aqui, a Pedra Vermelha, curiosamente, é um dos IPTUs mais caros da cidade e não tem benefício nenhum lá. Então, acho que até uma questão da gente começar a criar essa disponibilidade da população até e manter em dia essa questão do IPTU. Então, acho que isso aí vai até fomentar a economia da cidade. Tá bom. Então, vamos discutir o orçamento. Né? Em breve aqui vai ser feitas audiências públicas e a gente pode voltar a discutir isso. Obrigado, vereador. Boa noite. Mais algum vereador para fazer uso da... Senhor presidente, não há mais vereadores inscritos. Quero convidar o vereador e presidente da casa que retorne aos seus trabalhos. Bom, não havendo mais vereadores para fazer o uso da tribuna, eu quero agradecer a presença de todos. Quero dizer que essa sessão de hoje, principalmente, foi bacana, foi bem produtiva. O vereador David voltando à casa, às atividades, e é isso que nós precisamos. Essas discussões é importante para a cidade. Então é importante estar sempre trocando essas informações, ideias, para que nós possamos ter essas informações. Eu quero, não havendo mais vereadores, eu quero também avisar os vereadores que a próxima sessão será realizada no dia 3 de novembro, quinta-feira, por conta do feriado, no horário regimental, e também avisar que nós temos que entregar os trabalhos, requerimentos, indicações, enfim, tudo, até sexta-feira, porque nós vamos vai estar emendando o feriado por questão. Então tem que entregar o trabalho até sexta-feira. Ok? Bom, não havendo mais vereadores inscritos para falar, convido a todos para a próxima reunião ordinária que será realizada no dia 3 de novembro, quinta-feira, no horário regimental, devido ao feriado, e dou por encerrada a presente reunião.